A V4 está comemorando 10 anos de história e com o compromisso de honrar e impulsionar empreendedores de todo o Brasil, para comemorar essa data, vamos prestar uma grande homenagem aos super-heróis da vida real, os empreendedores brasileiros. E nesse primeiro episódio, vamos homenagear aquele que para muitos foi o maior empreendedor da história do Brasil, o Barão de Mauá. Nascido em Arroio Grande, no Rio Grande do Sul, em 1813, Irineu Evangelista de Souza teve uma origem bastante humilde no campo, principalmente após a perda de seu pai, que foi assassinado quando ele tinha apenas 6 anos de idade. Aos 8, ele foi expulso de casa pelo novo marido de sua mãe e rumou para o Rio de Janeiro, onde foi criado por um tio até completar 12 anos, quando começou a trabalhar em uma loja de tecidos como caixeiro. Aos poucos, ele foi conquistando a confiança do patrão, que se tornou uma espécie de mentor para o futuro empreendedor. Por lá, o futuro barão aprendeu contabilidade, vendas e como efetivamente funcionava o comércio, a tal ponto de se tornar sócio do patrão com apenas 15 anos de idade. Só que o negócio estava à beira da falência e o próprio Irineu foi tentar renegociar as dívidas junto aos credores. Foi assim que ele conheceu o comerciante escocês Richard Carruthers, credor e fornecedor do negócio. Impressionado com o garoto, o escocês chamou Irineu para uma oportunidade ainda maior, trabalhar diretamente na sua empresa, a Carruthers e Companhia. Por lá, Mauá ampliou mais o seu leque de conhecimentos, aprendendo muito sobre comércio internacional e também a língua inglesa, que lhe abriu mais uma série de portas. Dessa forma, ele não só conquistou a confiança de Richard Carruthers, como se tornou sócio do negócio e seu representante no Brasil, uma vez que o escocês se mudou definitivamente para a Inglaterra. O próprio Carruthers também fez com que Irineu conhecesse pessoalmente a Inglaterra, onde o jovem se encantou com as novidades trazidas pela Revolução Industrial, que abriram seus olhos para futuros negócios em sua terra natal. Só que em 1844 foi introduzida no Brasil a tarifa Alves Branco, que aumentou os impostos sobre produtos estrangeiros e que colocava em xeque os negócios da Carruthers e Companhia, cujo inventário era composto quase que totalmente por produtos importados da Inglaterra. Diante do problema, Irineu convenceu Carruthers a liquidar todo o negócio, antes que a empresa pudesse sofrer os severos efeitos da tarifa. Uma decisão corajosa que colocou o primeiro grande capital nos bolsos de Irineu Evangelista, que passou a se dedicar a uma nova e mais arriscada atividade, a criação de sua própria indústria no Brasil, nos moldes que ele havia visto na Inglaterra. Foi assim que ele decidiu comprar um velho estaleiro na cidade de Niterói e dar início à sua própria fábrica de embarcações, que recebeu o nome de Estabelecimento de Fundação e Estaleiros Ponta da Areia. O lugar atuaria na indústria pesada, fundição, estaleiro e caldeiraria, e ali foram erguidos os alicerces daquela que se tornaria a maior e mais importante indústria do Brasil imperial. Em conjunto, como abolicionista convicto, Mauá libertou todos os antigos escravos que estavam vinculados ao estabelecimento, e a maioria deles se tornaram empregados da fundição. E além da Ponta da Areia, que rapidamente se tornou um sucesso, Irineu também expandiu seus negócios para as áreas de navegação, transporte e infraestrutura, tanto no Rio de Janeiro como no Amazonas. Foi assim que ele se tornou uma espécie de benfeitor da cidade do Rio de Janeiro, aliando empreendimentos que transformaram a cara da cidade, como a criação de um sistema de encanamento das águas do Rio Maracanã e a criação de um negócio de energia que levou iluminação para vários pontos da cidade. E os seus negócios também foram para a área financeira, com a criação do Segundo Banco do Brasil, que oferecia serviços bancários para a população do Rio de Janeiro. Simultaneamente,
Mauá também fundou a Companhia de Estrada de Ferro de Petrópolis, que construiu a primeira ferrovia do país. Um feito tão grande que fez com que o imperador Dom Pedro II concedesse a Irineu Evangelista o título de Barão de Mauá. E além de dono, ele também atuava como investidor, fomentando estradas de ferro em Pernambuco e na Bahia. Feitos que fizeram dele um dos homens mais ricos do Brasil e do mundo na época. Mas que ao mesmo tempo despertou a ira e a inveja de pessoas que se tornaram seus inimigos públicos. Primeiro, porque mesmo de origem humilde, Irineu estava lado a lado com a elite brasileira. Além disso, ele também era abolicionista e maçom, fatos que desagradavam a elite agrícola do país. E para piorar, por conta de seus feitos, ele era conhecido nas ruas como Rei do Brasil, um título informal que o colocava em rota de colisão com o Império. Para completar, Mauá entrou para a política, sendo suplente e depois deputado, cargos que o colocaram no jogo de poder nacional. Porém, apesar do sucesso e das intrigas, o movimento considerado derradeiro para Mauá foi a criação da Mauá, MacGregor e Companhia, em 1855. Uma financeira que atuaria em diversas cidades pelo mundo, como Londres, Paris, Nova York, Buenos Aires e Montevidéu. Para tanto, Mauá contraiu volumosos empréstimos com o Barão de Rothschild, um dos maiores financistas do mundo, o que para muitos colocou todos os seus negócios em uma rota perigosa, e uma atividade que deu início a uma maré de azar para o empresário. Na mesma época, a Ponta da Areia foi vítima de um incêndio criminoso que destruiu parte de suas instalações. Para completar, Irineu investiu no Caminho de Ferro da Tijuca, uma empresa que foi à falência poucos anos depois. E além dos problemas particulares, em 1860, com a edição da tarifa Silva-Ferraz, houve o corte de impostos sobre máquinas, ferramentas e ferragens. Uma determinação que colocou uma série de novos concorrentes dentro dos mercados que Mauá atuava, e que para alguns foi uma forma de retaliação do Império para minar o empresário. E enquanto tentava recuperar a operação da Ponta da Areia, o negócio foi obrigado pelo Império a servir como fornecedor de embarcações para o exército brasileiro durante a Guerra do Paraguai. Além disso, o próprio Mauá foi recrutado como uma espécie de negociador junto às autoridades do Uruguai durante o conflito, já que ele tinha também negócios no país vizinho. E mesmo diante de tudo isso, a diversificação dos negócios de Mauá continuava se expandindo nas áreas de transporte, agrícola e infraestrutura nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Uma série de feitos que lhe deram mais poder, dinheiro e um novo título, Visconde de Mauá. Só que o problema é que enquanto crescia e acumulava empreendimentos, Mauá estava extremamente alavancado, principalmente para manter as operações de seu banco internacional, que passou a se chamar Mauá e Companhia. E essas dívidas fizeram com que, aos poucos, ele fosse forçado a vender boa parte de suas empreitadas para cobrir os rombos, o que marcou o início do processo de falência do empreendedor. Primeiro, porque os Rothschild decidiram romper definitivamente com ele, o que deu início a uma série de processos por quebra de contrato. Depois, porque o patrimônio de Mauá começou a sofrer com os entraves da lei de falências da época, que fez com que suas empresas saudáveis tivessem que ser vendidas para saldarem as dívidas de suas empresas que davam prejuízo. Uma contradição que colocou todo o seu império em risco e que o levaram a ter de liquidar todos os seus bens para pagar as suas dívidas e processos. Foi assim que ele teve de encerrar de vez as atividades da Ponta da Areia em 1877. Para completar, ele teve um empréstimo negado junto ao Banco do Brasil, o que para alguns historiadores foi uma retaliação do establishment político para acabar com a carreira do empresário. Uma situação que deixou Mauá totalmente insolvente e que o fizeram declarar publicamente a sua falência, assumindo nacionalmente cada uma de suas dívidas. Apesar disso, nos últimos anos de vida,
Irineu se dedicou a liquidar cada um de seus bens, até pagar integralmente cada um de seus credores. De tal forma que em 1884, aos 70 anos, ele não apenas conseguiu saldar todas as suas dívidas, como também pôde voltar ao comércio e, ainda assim, dar uma vida confortável para sua família. Em 21 de outubro de 1889, em Petrópolis, o Barão de Mauá faleceu aos 75 anos de idade, com uma situação financeira estável. Apesar da falência de suas empresas e das dificuldades para acertar sua vida financeira, Mauá teria deixado para sua esposa e os 11 filhos uma herança de cerca de 1 milhão de libras em valores da época. Em seu auge, ele controlou 8 das 10 maiores empresas do país, sendo as outras 2 empresas estatais. Em um total de 17 empresas, com filiais em 6 países, Mauá atingiu um orçamento anual em 1867 de 115 mil contos de réis, um valor incrível na época. Para se ter ideia, o orçamento de todo o Império Brasileiro era de 97 mil contos de réis. Por causa disso, para muitos, Mauá foi o maior empreendedor da história do Brasil, o que faz com que ele seja o primeiro homenageado no aniversário da V4 Company. E para você, qual outro empreendedor brasileiro deve ser homenageado? Compartilhe conosco nos comentários.